Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bendito seja o Senhor que nos conservou até hoje, até aqui, e eu sei que você tem muitos testemunhos na sua vida de livramentos de Deus, de bênçãos de Deus. Eu também tenho os meus testemunhos e eu quero dizer diante de vocês que o Deus em quem eu depositei a minha fé, esse Deus tem sido maravilhoso para comigo, para com a minha família, para com a nossa comunidade, e eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer ainda na minha e na sua vida, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Por isso nós queremos dedicar esses próximos minutos de meditação na palavra dele, para que a gente possa aproveitar ao máximo aquilo que Deus tem para nos dar. Que ele nos ajude agora. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante dele as nossas vidas, as nossas situações, porque se tem alguém que pode fazer alguma coisa por mim e você, esse alguém é o nosso Deus. Eu creio, eu espero que você também creia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Pai, o Senhor que tem nos conduzido até aqui, o Senhor que tem nos trazido até esse dia, debaixo de uma unção, debaixo de uma proteção. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus e agradecemos ao Senhor pelas tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Queremos, ó Deus, e precisamos pedir ao Senhor que o Senhor continue cobrindo as nossas vidas, impedindo que o mal chegue na nossa tenda, impedindo, ó Deus, que as coisas ruins, que a gente tome, ó Deus, decisões ruins que nos prejudiquem, que prejudiquem o nosso trabalho, que prejudiquem a nossa família, decisões, ó Deus, que prejudiquem a nossa relação, ó Deus, entre nós e o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor derrame sobre nós toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O texto para nós meditarmos hoje se encontra no livro de Jó, considerado o livro mais antigo das Escrituras. Capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó o seguinte: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, um povo inimigo, os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados. E eu, presta atenção nessa frase, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu, presta atenção, fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto este ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, novamente, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó
é uma personagem bastante popular, mas eu não queria só falar dele hoje com vocês. E se vocês prestaram atenção, eu fiz questão de frisar que no texto há uma frase que se repete por 4 vezes. Nos versículos 15, 16, 17 e 19, cada um dos empregados que veio trazer uma péssima notícia para Jó terminou o seu relato, não é, dizendo a mesma coisa. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Então a gente lê o texto e sempre vê o que está em primeiro plano. E o que é que está em primeiro plano aqui no livro de Jó? A vida de Jó. É a primeira coisa que a gente vê. Mas essa narrativa ela vai muito além de Jó. Ela fala de perdas de todo tipo envolvendo muitas pessoas. Ela fala de tragédia, fala de crise, fala de dificuldade, fala de julgamento, enfim, fala de um escalonamento de sofrimento, que no caso de Jó culmina com a morte dos seus filhos. E meio que escondido dentro de tudo isso, tem os testemunhos dos empregados de Jó, que pela misericórdia de Deus e por plano de Deus, escaparam com vida, tanto dos ataques dos inimigos, quanto das tragédias que aconteceram ali. Primeiro vieram os sabeus, que levaram os bois e jumentos, deixando um rastro de morte atrás de si. Depois caiu fogo do céu e matou as ovelhas e os pastores que cuidavam delas. Depois vieram os caldeus, que para levar os camelos mataram aqueles que cuidavam deles. E para arrematar esse quadro de destruição, veio um vento fortíssimo que derrubou a casa onde estavam todos os filhos e filhas de Jó, os 10 filhos de Jó, e todos os que estavam lá morreram soterrados. Mas em todas essas situações, em todas essas vezes, houve alguém que escapou para contar a história. Em cada uma das situações, alguém sobreviveu de maneira miraculosa. E eu quero dizer para você que esse alguém que sobrevive às intempéries e às tragédias, esse alguém pode ser você. Não importa o que aconteça, alguém sempre sobrevive para testemunhar a história. O meu desejo e a minha oração é que esse alguém seja você. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado, você não será abalada. Eu profetizo essa palavra do Salmo 91, verso 7, na sua vida. O que quer que venha a acontecer nesse ano, você vai sobreviver para testemunhar do poder de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus para com a sua vida. Infelizmente, muita gente não vai conseguir. Infelizmente. Mas você não estará entre essas pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa palavra é para você que confia no poder de Deus. Alguém vai passar pelo que tiver que passar e vai sair incólume. E esse alguém vai ser você. Alegre-se e agarre-se a essa palavra. Muita gente não conseguirá, mas você conseguirá em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a minha fé, a sua fé, a nossa fé. Se você crê, aproprie-se dessa bênção. Tudo o que aconteceu nesse período da vida de Jó, embora não tenha sido provocado por Deus, foi permitido por Deus. Mas o próprio Jó sobreviveu
para testemunhar o poder de Deus no seu livramento e na sua restauração. E o que fez com que Jó sobrevivesse a tantos infortúnios foi a sua fé em Deus. Uma fé não só acima de qualquer suspeita, mas uma fé acima de qualquer coisa. Acima das perdas, acima do sofrimento emocional. Imagine você tomar conhecimento que todos os seus filhos morreram de uma vez só, de uma maneira terrível. Acima do sofrimento físico, acima das acusações, acima do desprezo. A fé de Jó, ela superou todas essas coisas, ela estava acima de tudo isso. Você precisa crer, meu querido, minha querida, você precisa tomar a iniciativa de não aceitar para si aquilo que a vida quer lhe impor. Não se permita ser parte de uma estatística, não se permita ser um derrotado, e nem por um segundo sequer se permita ter as mesmas atitudes e pensamentos que um cidadão do mundo tem, porque você não é um cidadão do mundo, você é um cidadão, você é uma cidadã do céu. Ora, um cidadão do mundo, quando se vê numa situação dessa como Jó passou, uma situação sem solução aparente, sem solução humana, uma pessoa assim, ela tem pensamentos e atitudes dos mais controversos, desde se embebedar, até praticar crimes e até se matar. E o pensamento do mundo nessas horas é que o seguinte, está acontecendo com todo mundo está fazendo, todo mundo está bebendo, todo mundo está se drogando, todo mundo está se prostituindo, todo mundo está roubando, todo mundo está tirando vantagem de alguém, todo mundo, essa é a justificativa comum para fazer o que é errado. Eu quero dizer para você que não é todo mundo não. Alguém sempre foge dessas coisas para testemunhar uma história diferente. Há sempre alguém disposto a ter uma vida diferente da grande maioria. Há sempre alguém que põe Deus em primeiro lugar na sua vida, antes de si mesmo, inclusive. Um cidadão do céu age como Jó, que apesar de estar no centro do furacão, apesar de ser o objeto de tanta desgraça, ele se prostra diante de Deus e reconhece que, independentemente de qualquer coisa, ele continuava sendo o objeto da sua adoração. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabem, o mesmo diabo que assolou a vida de Jó é o que assola a nossa vida também. Se você não tiver fé suficiente para aguentar o repuxo, aquilo que seria uma vitória na sua vida pode se tornar um poço sem fundo de autocomiseração, de revolta e, por fim, de derrota. O mesmo diabo que enganou Adão e Eva tenta nos enganar também. Se você der ouvidos ao que ele diz, você vai para o buraco como eles foram e levaram a humanidade com eles. Portanto, não dê ouvidos aos noticiários, não dê ouvidos a gente negativista, não dê ouvidos a quem quer destruir a sua fé. Um filho de Deus, uma filha de Deus nunca sai no prejuízo. Pode acreditar no que eu estou falando. Eu vivi muitas situações em que eu perdi, mas embora eu tenha perdido financeiramente, eu ganhei espiritualmente. Isso pode não te convencer, mas eu sei do que eu estou falando.
Um filho de Deus, uma filha de Deus nunca sai no prejuízo. De qualquer forma, a gente sempre ganha, porque a gente tem Deus do nosso lado. Um Deus que luta por nós, um Deus que abre as portas para nos abençoar e nos dar acesso a alguma coisa que a gente precisa, e é o mesmo Deus que fecha portas para não nos deixar cair nas ciladas do maligno. Nós temos um Deus que não permite que sejamos submetidos a nada que esteja acima das nossas forças. Um Deus que nos sustenta dia após dia. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, aleluia. Alguém sempre sai incólume para contar a história. Agora tem uma segunda coisa que eu queria dizer para você. Embora eu tenha usado o advérbio sempre aqui, a verdade é que nem sempre é possível sair totalmente incólume, ilesa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a fé tem que ser preservada a qualquer custo. A sua fé tem que ser preservada a qualquer custo. Eu sei, é impossível não ser atingido emocionalmente com tantas perdas e notícias ruins como Jó recebeu e teve aqui. Como se costuma dizer, nós não temos sangue de barata. Tem coisas que mexem com a gente, mesmo que a princípio não percebamos ou não extravasemos, mas elas estão ali. Aliás, quase tudo mexe com a gente, até notícias que não têm nada a ver conosco diretamente. Com essa história de globalização, de internet, a gente perdeu aquele idílio de pensar que existe um lugar aqui na Terra onde se possa viver sem medo, sem preocupações, sem problemas. A gente já não tem mais essa fantasia. Hoje a gente sabe que o mal está agindo em todo lugar desse planeta. E o que a gente pode fazer para não sermos engolidos por aquilo que está trazendo destruição e morte por onde passa? A gente pode construir a nossa arca. A gente pode construir a nossa fé. A arca aqui é a fé. É uma construção demorada, viu, gente? Tem muitos detalhes a serem considerados, mas é essa construção que vai nos poupar do que vem pela frente. E enquanto a gente vai construindo a nossa arca, enquanto a gente vai construindo a nossa fé, nós vamos ser alvos constantes das más interpretações do mundo, da zombaria do mundo, da incredulidade do mundo, do desprezo daqueles que não entendem o que estamos fazendo. Inclusive tem muito crente que não aguenta a pressão e desiste de construir a sua fé. Tem muito crente que acaba aderindo ao jeito do mundo, ao invés de manter a construção da sua fé. Isto é, a pessoa não só para de construir aquilo que seria a sua salvação, como também se afunda ainda mais naquilo que será a sua destruição. Noé levou muito tempo construindo a arca que salvou a si e a sua família, bem como todos aqueles animais. Não deve ter sido nada fácil. A gente lê nas escrituras, a gente vê nas novelas, dos filmes, mas isso aí não se dá para resumir anos e anos e anos em 1 hora, 2 horas, em um capítulo, em 2. É muito tempo, gente. A realidade foi muito pior do que a gente imagina. Ele deve ter passado por poucas e boas, inclusive dentro da casa dele, na família dele, já que Deus tinha falado com ele e só com ele. Porque uma coisa é liderar pessoas no dia a dia, outra coisa é liderar pessoas na direção de um objetivo específico, em que ninguém,
a não ser aquela pessoa, a não ser o líder, tem a convicção do que e do porquê está fazendo o que está fazendo. É por isso que os projetos espirituais são extremamente pessoais. Eles abençoam muita gente depois de concluídos, mas enquanto estão sendo desenvolvidos, as pessoas não botam muita fé e nem veem muito futuro naquilo. Isso quando não se opõem. Por exemplo, Abraão não pôde nem contar para Sara que Deus havia lhe pedido para oferecer Isaque em sacrifício, porque se ele tivesse feito isso, com certeza ela não teria permitido. Deus falou com Abraão, não falou com Sara. Sara não ouviu o que Deus disse, Quem ouviu o que Deus disse foi Abraão. Então, se ele contasse para Sara, ela não ia deixar ele fazer, porque ela não tinha ouvido direto da fonte. Então, gente, pode ser que na sua família, e eu quero crer que seja, você é a pessoa com quem Deus está falando hoje. E o que Deus está falando? Para você construir a arca que vai salvar a sua casa. Deus está falando para você construir uma fé que salve a sua casa, a sua família. Nesse caso, não espere muita compreensão, nem muita adesão ao projeto, mas não desista, vá até o fim. A sua fé precisa ser construída e preservada a qualquer custo. A sua fé pode ser a arca que vai salvar toda a sua família do que vem pela frente. Seja o Noé da sua casa, isso vai te custar muito caro, mas tudo aquilo que no mundo espiritual nos custa muito caro, Paulo vai dizer em Coríntios 4, que nos traz uma glória eterna, incomensurável. Jó construiu uma vida de fé, e isso foi o que lhe salvou da pior desgraça que pode acontecer a alguém. A pior desgraça que pode acontecer na vida de alguém não é perder tudo, não é perder a família. Muito pior do que perder bens materiais, muito pior do que perder entes queridos, muito pior do que qualquer coisa é perder a fé em Deus. Essa tem que ser preservada a qualquer custo. É claro que isso não é fácil. Com certeza não foi fácil para Jó. Continuar confiando em Deus quando tudo está dando errado, quando as pessoas que você ama morrem de forma tão inesperada e sem sentido, quando tudo pelo que você lutou e trabalhou é arrancado de você, é lógico, não é fácil não. Por isso, a fé tem que ser construída de forma paulatina, devagar, porque, gente, tudo que vem fácil, diz o ditado, vai fácil. Uma fé que aguenta qualquer coisa é como a arca de Noé, que levou muitos anos para ser construída. Muito trabalho sob muita pressão. Foi assim que a arca foi construída. É assim que a fé verdadeira é construída. Tudo que o homem, o ser humano constrói tem prazo de validade. Mas todo mundo sabe, por exemplo, que os carros mais antigos, por serem construídos não tão rapidamente, com material mais bruto, eles suportavam muito mais os acidentes. Hoje, encostou, amassou. A sua fé não pode ser frágil assim. Ela tem que aguentar qualquer coisa. Ela tem que ser muito resiliente, quase que elástica. E é com essa fé que você vai salvar a si e a sua casa. E uma última coisa, meu querido, minha querida, é a decisão que você tem que tomar. Eu falei aqui dos empregados de Jó e de Jó. Esse último ponto é o seguinte: você pode ser um sobrevivente ou um agente da salvação. Então eu falei aqui no início sobre os 4 empregados de Jó, que foram sobreviventes. E Jó, que sobreviveu
a todas aquelas notícias, a todas aquelas catástrofes, não é? E ele vai além de sobreviver, ele reconstrói a vida, ele recupera o respeito das pessoas. Deus o abençoa com mais 10 filhos, e os bens também foram restituídos. Esse é o desafio para mim e para você hoje. Sermos apenas sobreviventes ou sermos construtores de uma fé que sobrevive a tudo e ainda tem sua história completamente restaurada. Eu desejo que você seja essa segunda opção. Eu não quero que você seja apenas um sobrevivente. Eu não oro, eu não desejo que você seja apenas um sobrevivente. Eu quero que você seja muito mais do que isso. Eu quero que, quando terminar este ano, você tenha feito muito mais do que só sobreviver. Você tenha uma história para contar, uma história de bênçãos para contar, uma história de vitórias para contar, uma história de libertações para contar, uma história de livramentos para contar. Eu quero que seja assim, eu oro para que seja assim, eu desejo que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então que seja assim, a sua fé unida à minha fé, nesse desejo, nessa oração, e no intuito de irmos além daquilo que é comum a todos. Não seremos apenas sobreviventes, nós seremos agentes de salvação, agentes de bênção, na onde nós estivermos inseridos, em qualquer contexto que seja. Deus há de nos abençoar, de nos fortalecer e nos ajudar a suportar e a enfrentar qualquer coisa. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.